Brasil, país do futebol, da festa, do luxo, de todos. Da mentira. País da dor. Demorou nem 2 minutos. Eu mal virei as costas. Quando eu botei, ela já não tá mais viva. Da luta. Da esperança. De poucos. 500 anos de um país desigual e hierárquico, de renda, direitos e poderes mal distribuídos. Programas de redistribuição de renda são formas de equiparar a participação das classes menos favorecidas na sociedade. Em primeiro momento, é necessária a compreensão do significado de termos, como assistencialismo, assistência social e políticas públicas. O Brasil vem caminhando ao longo dos anos na tentativa de estruturar e melhorar os benefícios disponibilizados para as pessoas que passam por uma vulnerabilidade social. E seria esse aprimoramento derivado de uma política pública? Primeiramente, políticas públicas são ações, medidas e programas tomados pelo governo para assegurar o acesso a todos os direitos concebidos à população por meio das leis e da Constituição Federal. Também pode ser garantido outros direitos que não estejam presentes na lei, mas que, com o passar do tempo, são considerados como uma necessidade para a sociedade. O planejamento, a criação e a execução dessas políticas são feitas em um trabalho em conjunto dos 3 poderes que formam o Estado: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, sendo o Legislativo responsável por criar as leis referentes às políticas públicas e o Executivo encarregado de planejar e aplicar essas medidas. Já o Judiciário, por fazer o controle das leis criadas, confirmando se as mesmas são adequadas e se cumpririam com o objetivo. As políticas públicas afetam a todos os brasileiros, independentemente da raça, da religião, do sexo ou do nível social. Com o aperfeiçoamento da democracia nos últimos anos, as responsabilidades de nossos representantes se expandiram. Hoje, é comum dizer que sua função é promover o bem-estar da sociedade, que está relacionado a ações bem desenvolvidas em áreas como a saúde, a educação, o meio ambiente, a habitação, o lazer, o transporte e a segurança, ou seja, devem-se contemplar a qualidade de vida como um todo. Dentro das políticas públicas, há 2 principais, o assistencialismo e a assistência social, onde muitas vezes acreditam ser o mesmo movimento, onde na realidade não poderiam ser mais diferentes entre si. O assistencialismo é uma ajuda financeira que o governo disponibiliza para quem necessita, e por conta disso pode ser visto como um lado negativo. O mesmo realmente satisfaz algumas das necessidades, porém sem ajudar a população a se emancipar da dependência do Estado. Com isso, ela pode ser interpretada como uma estratégia política, onde determinado governo acredita ser vantajoso para ele criar movimentos de doação de comida e roupa, ou até mesmo do próprio dinheiro, por exemplo, para que assim ele ganhe os votos dessa classe social mais baixa e, simultaneamente, prendam as pessoas ao Estado, onde, consequentemente, elas nunca poderão conseguir esses recursos de forma independente. Ou seja, o assistencialismo é uma ajuda efêmera. Por outro lado, a assistência social é uma política pública mais complexa, que demanda de um acompanhamento e não apenas uma ajuda momentânea, como no assistencialismo, para que assim o indivíduo seja reintegrado à sociedade, sendo independente do governo, podendo conquistar por si próprio os seus direitos, como a comida, o abrigo, as roupas e entre outros. Por conta disso, a assistência social necessita de profissionais capacitados e uma boa estratégia de ação, para que assim todos conquistem um bom nível de autonomia, sendo capazes de viver com dignidade. Existem diferentes pontos de vista sobre políticas públicas assistencialistas. Apresentamos a fala da socióloga Renata Bichir, doutora em Ciência Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que marca a importância de políticas redistributivas na diminuição da desigualdade no Brasil. Então, as políticas redistributivas são essenciais para pensar a redução da desigualdade, né? A combinação virtuosa é ter crescimento e ter escolhas políticas que vão na direção da redistribuição, né? A gente teve políticas que funcionaram nesse sentido. A própria valorização real do salário mínimo e o fato da gente ter benefícios sociais constitucionalizados vinculados ao salário mínimo, né? O BPC, a aposentadoria, né? Toda essa ideia que a Nádia estava colocando de que a gente tem um pacto social em 88, né? Que vai pensar essa ideia de qual é a vida digna associada ao salário mínimo. Então, quando você tem uma valorização real do salário mínimo, você tem um efeito multiplicador com um potencial redistributivo, que foi exatamente o que aconteceu, né? Então, essa associação de políticas, principalmente a dimensão do salário mínimo, crescimento econômico, formalização das vagas no mercado de trabalho e políticas sociais como o programa Bolsa Família, tá?
com peso relativo menor, foram decisivas para o nosso processo de queda da desigualdade. Então, voltando ao ponto, né, isso é fruto de uma série de escolhas que começam na Constituição de 88 e que são reforçadas numa determinada conjuntura política. Pensar combate à desigualdade tem a ver com pensar não somente economia, mas também escolhas que são políticas. Com um ponto de vista diferente, Thomas Sowell diz o porquê não concorda com essas políticas. O estadunidense apresenta uma visão não atrelada ao território brasileiro. So, rotting away the fabric of society is not supported, except perhaps by you. Would you back that phrase? Absolutely. Yeah. You're talking about the failures of the other parts of society. What the welfare system and other kinds of governmental programs are doing is paying people to fail. Insofar as they fail, they receive the money. Insofar as they succeed, even to a moderate extent, the money is taken away. This is even extended into the school systems, where they will give money to schools with low scores. Insofar as the school improves its education, the money is taken away, so that you are subsidizing people to fail in their own private lives and become more dependent upon the handouts. We have expectations built in today about the quality of life, the quality of job, the level of income for which one expects in return. Why? Because we look at the level around us that it takes us to have a fairly decent level. No, that's not why. I may have all sorts of expectations. The question is, what can I do? If someone else is subsidizing my expectations will be far higher. Insofar as the Center for Advanced Study was subsidizing my expectations a few years ago, I refused to work at UCLA for the normal full professor's salary. Why should I, when I can get the same money for being at the Center for Advanced Study with no hours, no duties, and no classes? O debate a respeito de políticas públicas é de extrema importância, pois só por meio da avaliação das medidas adotadas pelo Estado poderemos alcançar um ideal de redução de disparidade de renda, o que é consensualmente importante.